pessoal, mais um episódio do Pode Entender. Nós estamos na temporada número 3. Hoje nós estamos com o nosso pastor Petrônio mais uma vez abrilhantando o nosso episódio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Bom, gente, vocês sabem que vocês podem ver os nossos cultos nos nossos canais. Domingo passado, nós fizemos programações especiais sobre a Páscoa. Tá tudo lá, gente. Assistam, vejam, revejam, que a programação foi muito boa. E o pastor falou, no período da noite, sobre o Salmo 134, o último salmo daquele cântico de romagens, do peregrino indo para Jerusalém. Isso. Não é isso, pastor? E aí, pastor, eu queria conversar um pouco com você sobre os líderes. Você nos explicou, e o pessoal viu, e também quem não viu pode ver o episódio. Você falou sobre os sacerdotes do Antigo Testamento. Eles cuidavam do templo, Isso. Os peregrinos iam até lá para poder fazer o seu sacrifício, pedir os sacrifícios, e o sacerdote fazia. E aí eu queria que você trouxesse para os nossos dias. Já nós estamos no tempo da graça, Cristo já fez o sacrifício e nós já vamos direto ao trono. Uhum. Se eu sou sacerdote hoje, se a igreja, as pessoas são, qual o papel dos nossos líderes? Seja nossos pastores, presbíteros, diáconos, qual é o papel de cada um desses líderes? Se eu já sou o sacerdote, eu posso ir até o trono da graça diretamente. Legal, muito boa a sua pergunta. São coisas que realmente fica para o Pode Entender, porque no sermão a gente, enquanto está preparando, assim, até algumas coisas vêm assim. Depois você fala, não, vou tirar isso aqui, porque senão eu vou ter que destrinchar muito isso aqui. Aí, né? Uma coisa que eu queria ter explorado no sermão, e obviamente eu não levei para o púlpito, porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar muito mais o conceito, e aí a mensagem ia se estender mais, e não é esse o nosso objetivo, né? Mas é entender, por exemplo, quando em Gênesis, Moisés, autor do texto, ele diz, né, que Deus abençoou a humanidade, os colocou no jardim para cultivar e guardar. As palavras que aparecem ali traduzidas para cultivar e guardar são as mesmas palavras que vão aparecer depois, quando o sacerdócio é instituído, no mesmo contexto, né, do Pentateuco, Moisés, Arão. Então, assim, é uma linguagem. Inclusive, a descrição do Jardim do Éden, se você colocar ela perto da descrição do tabernáculo, você vai ver que é a mesma planta, por assim dizer. Então, a ideia ali de Gênesis é que o mundo foi criado como um grande santuário de Deus, como o templo de Deus, e os sacerdotes são as pessoas. A ideia é isso que está por detrás. Ele faz esse exercício depois de lição de casa. Então, quando vem, depois do pecado, a instituição da lei e tudo mais, quando Deus pede para Moisés construir o tabernáculo, inclusive é interessante que Deus diz assim, conforme vistes, assim peço para construir. Parece que Deus mostrou uma maquete, por assim dizer. E o mais interessante é que agora a gente está lendo Apocalipse, né, de quarta-feira, e você vê que a planta daquele lugar celestial que João está vendo, ela é parecida com o tabernáculo, que é parecido com o Jardim do Éden. Então, essa planta, por assim dizer, do santuário, do lugar em que Deus habita, do lugar onde Deus está sentado no seu trono, do lugar onde o povo de Deus tem intimidade com ele, ela é característica nesses textos, assim. Ezequiel também tem a mesma visão, né, e tal. Então, assim, é importante perceber que esse conceito de nós sermos sacerdotes não é só uma questão do Novo Testamento, né, a partir da cruz. Na verdade, na criação, nós fomos feitos
sacerdotes de Deus. Porque qual que é o papel do sacerdote? Dentro do santuário, cultivar e guardar. E aí, por que isso não aconteceu mais? Por causa da queda e tudo mais. E aí vem toda a questão do sacrifício e etc e tal. Mas eu até mencionei, Êxodo, Deus dizendo para o povo, o meu intuito é fazer de vocês um reino de sacerdotes. Eu chamei Arão, eu separei a tribo de Levi para isso, mas o intuito é que, no final das contas, todos vocês sejam um reino de sacerdote. E Jesus assume, né, essa carga sendo nosso sumo sacerdote. O livro de Hebreus vai nos ensinar assim, muito didaticamente, né? A carta aos Hebreus vai nos ensinar de forma muito didática essa relação entre o que é que o sacerdote fazia, o que é que Cristo fez e como é que isso que Cristo fez nos torna também participantes disso que Cristo fez e tudo mais. A gente chega naquele texto conhecidíssimo de 1 Pedro, quando Pedro diz, vocês são um sacerdócio real. Então, então é verdade, a igreja tornou-se aquele reino de sacerdotes que Deus queria. Então, beleza. Eu acho que isso aí no sermão está tranquilo, né? Foi falado lá, você pode servir a Deus, você é um sacerdote. Os dons, né? Toda isso aí tá tudo certo. Tá na mensagem aí, tá no YouTube, tá no Spotify, a pessoa consegue ver. O que você traz aqui é o que eu não falei. Sim. Entendeu? E aí ganha importância, porque assim, beleza. Então, se todo mundo pode servir, se todo mundo é sacerdote, então para que pastor? Para que presbítero? Alguns diriam até, mas para que igreja? Né? A ideia é a gente pensar que nós somos um corpo. E Paulo usa essa linguagem aos Coríntios, que é uma igreja, né? Ele fala assim, gente, você, dentro dessa comunidade cristã, existem dons diferentes. Uns, né, Paulo lá naquele contexto fala, uns têm o lado profético aflorado, outros têm o lado das questões, sem aqui entrar nos pormenores, né, porque não é a nossa temática, mas Paulo fala, né, da questão da diversidade de línguas e tudo mais, aquela coisa toda. Então, ele faz uma distinção de possíveis dons dentro do ambiente da igreja. E aí, a ilustração que Paulo usa é o quê? Bom, vocês são como membros de um corpo. Então, um é mão, outro é pé. Então, é nisso que está a gente entender, por exemplo, na estrutura do corpo, né? A igreja ela é um organismo vivo, mas ela também é uma organização. Então, é a gente entender, a partir desses testes vocacionais. O grande problema, Esther, que eu vejo, é que a gente está tão viciado com a estrutura e com o sistema que a gente não se preocupa mais tanto assim com a questão vocacional. Porque a gente criou certas demandas e a gente precisa preencher essas lacunas, né? Então, a gente precisa ter um grupo de louvor, a gente precisa ter presbítero, a gente precisa ter diácono, a gente precisa ter isso. E aí a gente não se atenta aos critérios que a Bíblia nos dá, por exemplo, para eleger um diácono, por exemplo. A gente só precisa preencher aquela vaga, então põe lá. Porque a gente está muito mais ligado à questão da estrutura e não entender, como também o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, e nós somos um corpo que, se bem ajustado, até chegar naquele ponto que você quer chegar. Se bem ajustado, ele cresce. Então, o papel do líder, né, o papel tanto do pastor, do presbítero, do diácono, quanto de vamos pensar na estrutura da nossa igreja presbiteriana, por exemplo, que você tem as sociedades internas, né? E aí você tem em cada sociedade também uma direção, um corpo de líderes, né? Por assim dizer. Então, qual é o papel do líder, uma vez que todos têm dons diversos, uma vez que todos são chamados a servir? Bom, vou usar uma definição que eu gosto muito que o pastor Ricardo Agreste falou, sei lá, uns 6 anos atrás, e até hoje tenho na minha cabeça. O papel do líder é ajudar as pessoas a se concentrarem na missão. Para mim, quando ele falou isso, assim, eu não esqueço disso, porque eu assimilei assim, muito bem entender a necessidade não é que eu sou uma qualidade de pessoa distinta. É que o meu chamado, estou falando de mim aqui enquanto pastor, o meu chamado
a partir dos dons que Deus me deu, usar a palavra de Deus para orientar, instruir, ajudar você, ajudar o outro, ajudar a mim também, nos ajudar a comunidade como um todo, a gente se lembrar o que a gente tem que fazer como igreja, ou só como discípulo, mas também como igreja. Por isso que é importante tanto o sermão, quanto uma conversa informal, quanto um aconselhamento no gabinete, como uma visita, quanto um estudo bíblico. Todas essas plataformas devem contribuir para que a instrução chegue, o ensino chegue, e a gente, com base nisso, vai sendo gerenciado no nosso sacerdócio. Eu preciso te lembrar, por exemplo, que você tem que ser uma bênção lá no seu serviço. Eu preciso te lembrar que você tem que servir lá no seu serviço. Quais são as razões pelas quais você tem que exercer o seu sacerdócio? Então, o papel do líder está aí, em ser esse irmão que recebeu um dom para essa finalidade. Enquanto você vai ter outros irmãos que, de repente, não tocam, não pregam, mas amam orar. Eles estão nos bastidores, sustentando a igreja com oração. Enquanto você vai olhar que tem outros irmãos que Deus lhes deu a capacidade de terem recursos materiais. E a forma deles servirem a igreja é sustentando financeiramente a igreja. Nossa, pastor, mas você não leu na Bíblia que tinham pessoas que seguiam Jesus apenas para ajudá-lo financeiramente? Havia um grupo de mulheres. Que construiu o quarto para o profeta quando ia lá. Então, assim, existe uma gama de possibilidades, de formas e maneiras de servir a Deus. Por isso que eu falei no final do sermão, você não precisa de um cargo eclesiástico para fazer a obra de Deus. Você já tem a bênção do sumo sacerdote que te faz um sacerdote. Você também é um intercessor do Pai por aí. Você está lá no seu serviço, você tem essa representação diante de Deus por causa de Cristo. O amigo de trabalho, você pode orar com ele, você pode pregar o evangelho para ele, você pode ministrar a paz ao coração dele, você pode, porque você é templo do Espírito Santo, ser um amigo consolador para ele. Então, é entender isso, que assim como tem um chamado para ser um médico que salva vidas, eu tenho, no meu caso especificamente, um chamado para pastorear uma comunidade de fé. Eu não vou fazer o que um médico faz, eu não vou fazer o que um irmão policial faz. Então é importante que tenha um cristão policial, assim como é importante que tenha um cristão professor, assim como é importante que você tenha um pastor que lidere a comunidade onde o policial, o professor, o médico se reúne. Então, o papel do líder tá nisso, ajudar a gente a se lembrar, né, do que a palavra nos ensina. A definição que a nossa Constituição do manual presbiteriano dá para o papel do pastor é isso, supervisionar a liturgia da igreja, presidir a reunião do conselho, orar pelos crentes e com os crentes. Então, perceba, o papel do pastor dentro da estrutura da igreja presbiteriana não é chefiar a igreja. Não, eu vou moderar a reunião do conselho, eu vou supervisionar a liturgia, né? E eu vou orar junto com os crentes. Então, assim, é participar da peregrinação de todos nós. Então, é muito importante que, claro, o membro comum, que na era medieval seria chamado de leigo, saiba que ele pode servir, mas é muito mais fundamental que um diácono, um presbítero, um presidente de sociedade interna entenda que ele é um pulverizador de ideia, um formador de opinião, um influenciador, um discipulador. É muito importante. Ele não está ali para preencher um cargo que faltava. É porque ele foi eleito. Não. Porque ninguém queria, né, pastor? Exatamente. Vou fazer o quê? Ser, tem... E acontece, infelizmente acontece. Uhum. Então precisa entender que, antes de tudo, Pedro escreveu isso, né? Rogo a vocês, presbíteros, eu como presbítero junto com vocês. Aí você pensa assim, mas Pedro não era apóstolo? Então, ele era apóstolo. Mas naquele contexto ele disse, irmãos, nós estamos juntos aqui. Eu também.
exerça o mesmo papel que vocês. Ele não está dizendo assim, eu rogo vocês, presbítero, eu que sou aqui apóstolo, né, que estou um degrau de cima. Não, eu sou um como vocês. Aí ele diz assim, que pastoreeis o rebanho de Deus. Então, quer dizer, os crentes são filhos de Deus, são ovelhas do rebanho de Deus. Nós somos chamados a cuidar dos filhos de Deus, que são nossos irmãos. Não são ovelhas nossas. Quem deu a vida para comprar essas ovelhas é o bom pastor que é Cristo. Eu não sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Vai ser injusto comigo mesmo. Eu me sacrificar para tentar salvar as pessoas, porque eu não sou o bom pastor. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que obedecer. Cristo disse isso para Pedro. Pedro, tu me amas? Então, apacenta as minhas ovelhas. Aí ele nos chama para fazer isso. Então, as pessoas precisam assumir esse lugar de entender que, sim, de forma geral, o reino é um reino de sacerdotes. Mas quem é que está encorajando, estimulando, instruindo, discipulando? Como é que a gente sai daqui? Qual é a bagagem que a gente sai daqui? A gente sai daqui sabendo que tem que influenciar lá fora, mas qual é o conteúdo que a gente está levando para influenciar lá fora? Entendeu? Quem faz isso são os líderes. Né? E a palavra de Deus diz que vai cobrar vocês ainda mais, né? Então, não adianta eu querer ser um líder e não cumprir só para cumprir a muito foi dado, vaguinha, muito né? será cobrado. Então, eu acho que é algo que a gente tem que refletir muito quando pega uma função, primeiro fazer com excelência, que é o que, né, a gente tem que fazer para o reino, é sempre fazer como se fosse para Deus. Mas precisa pensar na responsabilidade que eu estou pegando. Olha, pega quando Paulo diz para Timóteo, assim, Timóteo, quando você for eleger presbíteros ou mesmo diáconos, né, não pode ser apegado ao vinho, não pode amar o dinheiro, tem que ter caráter, tem que ser cheio do Espírito Santo, é isso. Nossa, mas por que essa exigência toda? Porque o cara vai ser um referencial dentro daquela comunidade. Se o referencial daquela comunidade for o oposto daquela lista, qual é a credibilidade, a moralidade, qual é a maturidade espiritual que essa comunidade vai desenvolver, sendo que o líder dela é assim. Então, exige-se do líder essas qualidades para que esse padrão seja reproduzido. Paulo diz isso para Timóteo. Timóteo, eu sei que você é jovem, mas não permita com que as pessoas desprezem a tua mocidade. Torna-te um padrão pelo procedimento da tua fé. Paulo diz para os coríntios, olhem para mim, sim, porque eu estou tentando imitar Cristo. Então, o líder, ele tem esse lugar, sim, de ser um modelo, de ser uma parábola de Jesus, de ser alguém a quem o povo olha e fala, legal, eu vou seguir por esse caminho, porque esse caminho aqui é interessante. Veja, uma das coisas que faz as pessoas desviarem, geralmente, tem um pouco disso. Olhar para o líder e falar, esse cara é um hipócrita, esse cara é um incoerente. O cara fala isso, mas olha o jeito que ele trata a esposa dele. Esse cara ele pega dinheiro, esse cara é pedófilo. Então, tá ali. Né? E aí, automaticamente, transfere para Deus. Deus não existe. Igreja para quê? Como é que são os pastores? Então, esse é o lugar. O líder precisa entender. Do outro lado, a igreja também não pode assumir aquela postura de dizer assim, não, eu não posso olhar para o líder, não posso olhar para ninguém, porque se eu olhar para isso eu vou pecar, eu só olho para Jesus. Mas foi Jesus que disse, olhem para eles. Foi Jesus que disse. Porque Jesus, quando estava ascendendo aos céus, ele disse para os discípulos, eu estou indo, vou dar o Espírito para vocês, para que vocês me representem, vocês sejam as minhas testemunhas. Então, assim, você quer olhar para Jesus? Quero. Então, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha para o teu líder. Aí, quando a gente olha para o líder, o que a gente está vendo? Por isso que, quando a gente, aqui na igreja, por exemplo, né, quando faz profissão de fé e tudo mais, uma das perguntas eu sempre falo, você promete que vai se submeter ao ensino, à autoridade dessa igreja enquanto nós formos fiéis? Porque a pessoa não é obrigada a me obedecer simplesmente porque eu sou um pastor. Não, eu tenho que estar submisso à palavra de Deus. Se o que eu estou ensinando não é a palavra de Deus, a pessoa não tem obrigação nenhuma de me escutar. Nenhuma. Agora, quando for a palavra de Deus, de fato a palavra de Deus,
se rebelar contra isso não é abuso de autoridade, mas na verdade, não se submeter ao dono da palavra, que não é minha. Quando for a minha palavra, aí você decide. Paulo tem umas cartas de Paulo que ele faz isso, né? Agora é eu que estou falando, tá? Por exemplo, você pega lá em Coríntios, quando ele fala a questão do casamento. Isso é meu, tá? Não é mandamento. Se eu fosse vocês, eu não casava. Porque isso. É aí ele volta pro assunto. Tipo assim, ele abre o parênteses e ele dá a palavra dele. Entendeu? Na minha concepção, se eu fosse você, eu não casaria. Entendeu? Aí Paulo fala, mas é inegável a bênção que é o casamento. Então, se você tem chamado para casar, casa mesmo. É bom para você. É isso e aquilo. Então, é entender isso. O sacerdócio é de todos os crentes? Sim. Todos receberam dons do Espírito para servir o Senhor, para a glória dele, para a edificação da igreja? Sim. Mas os líderes são aqueles que vão nos encorajar, nos estimular. Né? Você vê, Moisés foi ensinado por Jétro, seu sogro, a delegar, a criar uma rede de líderes. Moisés estava dando conta daquele povo sozinho. O sogro dele, né, um homem mais experiente, chamou ele de canto e falou, Moisés, você não vai dar conta. O que eu faço? Cara, separa aí 10 para cuidar de 100, 100 para cuidar de 1000, e assim você fica mais folgado aí. Então, assim, tinha que preparar outras pessoas para lidar com outras demandas. Então, a igreja ela não pode ser em torno de uma personalidade, né? Não existe um sumo pastor, um sumo sacerdote na igreja, sabe? Não existe um líder número 1 que a igreja toda precisa se reportar a ele. Não, isso já foi vencido, essa estrutura já foi comprovada que ela não é a estrutura bíblica. A estrutura bíblica é uma estrutura discutida em concílio, em colegiado, aonde há a diversidade, a multiplicidade de pensamento, aonde a assembleia pode votar, ter a sua participação. É isso que Atos dos Apóstolos ensina. É só Cristo é o cabeça da igreja, ninguém é o cabeça da igreja. Né? Ok, entendido. Aí mas eu respondi sua respondeu pergunta, né? O outro lado da moeda, né? Eu falei, você deu um lado da moeda, que é o sacerdócio naquele período, e agora qual a importância? Bom, aí eu queria ir para o final para o último verso do Salmo 134, que diz, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. E aí, pastor, eu queria entrar numa questão sobre uma dúvida pessoal, sobre eu posso abençoar alguém? A gente tem um cântico que a gente canta, que é Amor e Família? Corpo e Família. Corpo e Família. Corpo e Família, e numa parte ele fala, né? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Aí a minha questão é assim, pastor, eu posso abençoar o meu irmão? Ou eu tenho que falar, Deus te abençoe? Você me explica isso? Legal. Vou pegar essa frase que você citou, né? Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. É que às vezes a forma que a gente canta, a gente não entendeu exatamente a frase que o autor... no Antigo Testamento, o povo de Deus se cumprimentava falando shalom, né? Que era uma declaração de paz. Já expliquei aqui várias outras vezes, né? O que shalom é essa vida abundante, essa vida onde não falta amor, onde não falta justiça, uma vida equilibrada, é a vida desejada por Deus a nós. Então, no Antigo Testamento, e até hoje, eu acredito, os judeus se cumprimentam falando shalom. Então, é uma declaração, eu desejo para você isso, né? Eu desejo a paz de Deus. No Novo Testamento, Jesus cumprimentava, né? Graça e paz, ou paz seja convosco. Então, estende-se essa ideia do desejar, do declarar, né, a paz, que nós sabemos que vem
de Deus. O shalom procede de Deus. Então, no Brasil, né, a gente tem o costume, os mais antigos tinham, hoje perdeu um pouco disso, né? Benção, avó, Deus te abençoe, meu filho, né? Benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Então, assim, até alguns podem até pensar assim, pô, pastor, legal você falar disso. É certo isso aí? Por quê? Porque tem muito entranhado na nossa cultura brasileira, uma cultura católica romana muito forte. Então, é muito fácil, dentro da nossa cultura brasileira, algumas coisas a gente pôr na conta da igreja católica. Isso é coisa de católico. Se você for parar para pensar, o que é abençoar? Primeiro vamos pensar assim, o que é bênção? Por exemplo, Esther, o que você acha que é bênção? Se eu te perguntasse, o que é bênção? Como você definiria É algo bênção? que eu ganhei, você tinha colocado também, né? Que era um presente, o que foi me concedido. Tá, mas será que isso não é um dom? Não sei, pastor. Tá, vamos só pensar o seguinte, vamos trabalhar suponhamos que, de fato, essa seja a definição, é algo recebido, um presente. Tá, então quando a gente diz assim, Deus te abençoe, o que eu estou dizendo? Deus te presenteie? Deus cuide de você, te proteja. Mas você falou que é um presente. Pois é, mas tá não vendo? chega a ser presente. Por isso que é importante definir as palavras, tá vendo? Bom. Se bênção é um presente, de fato é. Mas se bênção é um presente, quando eu digo Deus te abençoe, eu estou dizendo o quê? Deus te presenteie, mas presenteie com o quê? O que vai ter dentro desse pacote? Por isso que eu falo, às vezes a gente, Deus, em nome de Jesus, abençoa o André. Tá, mas o que é abençoar o André? Abençoa o fulano. O que é abençoa o fulano? Você tá pedindo para Deus fazer exatamente o quê na vida? Então a gente precisa entender o que é bênção. Que, de fato, Deus é a fonte de toda a bênção. Bênção é um dom, é um presente, é uma dádiva, é algo dado. Vamos pegar o clássico, a primeira vez que Deus pronuncia uma bênção. Gênesis 1. Deus chega para a criação e diz para os animais, inclusive para o ser humano, sejam férteis, multipliquem. Então, peraí. Que Deus abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem. O que aconteceu aqui? Quer dizer, Deus lhes deu a condição, a possibilidade, de modo providencial, de eles serem férteis. Esse é tanto o desejo... A vida, né? Tanto o desejo de Deus, quanto Deus produziu meios, formas e mecanismos para que isso acontecesse. Então, a bênção de Deus é Deus nos favorecer. Isso seria uma boa definição de Deus te favoreça, Deus te ajude, Deus te honre, Deus cuide de você, Deus te sustente, Deus te leve, Deus te oriente. Então, Jacó, quando vai morrer, ele pronuncia uma bênção para cada um dos seus filhos. E você não vê ali, Deus faça isso, isso e isso na sua vida, Judá. Deus faça isso, isso na sua vida, Rubem. Deus faça... Não, ele diz para Rubem, você vai ser isso, isso, isso. Judá, você vai ser isso, isso, isso. Inclusive, é um ato até profético ali, porque ele diz, por exemplo, para Judá, que dele que o cetro de justiça vai vir. Então, claro, a gente sabe, dentro do enredo bíblico, onde isso vai desembocar. Mas o pai está pronunciando uma bênção sobre o filho. Pronunciar bênção sobre os outros é esse desejo de bem-estar, esse desejo de que Deus te favoreça, Deus te ajude, Deus te dê condições. E, às vezes, essa bênção ela pode vir, inclusive... vou dar um exemplo aqui, pessoal. Uhum. Em 2014... eu estava passando por uma crise de identidade, assim, de me entender em Deus. Inclusive, foi o período em que eu recebi o chamado pastoral. Então, eu tive que tomar uma série de decisões na época. Romper com relacionamentos, a carreira de trabalho que eu tinha, tudo. E foi tudo muito, assim, atropelado uma coisa em cima da outra. Eu vou falar algo aqui que é muito simples agora para eu falar, mas na época era uma coisa assim muito importante para mim. Na época eu já estava com 20 e alguns anos, não vou conseguir fazer a conta agora, mas
o que acontece? Desde os meus 18 anos, eu queria tirar minha carteira de motorista, né, minha CNH, e eu não tinha como. Cada hora era por uma coisa. Ou porque eu estudava, trabalhava e fazia faculdade, então eu não tinha tempo, ou porque eu era arrimo de família, então eu ajudava financeiramente, então não sobrava para eu. Então, foram passando-se os anos, e aquele sonho, por assim dizer, não era um super sonho, uma super meta da vida, mas era uma necessidade. um sonho pessoal, assim. Poxa, eu queria muito tirar a minha carteira de habilitação. E eu não conseguia. Inclusive, eu recebi um presente, quando eu fiz 18 anos, de uma tia. E, na época, eu não dei resposta, assim, porque eu não ia ter condições de corresponder, não ia conseguir tirar a carteira de habilitação, então eu meio que desperdicei a oportunidade, né? E passou. E aí passou, tal. E quando eu comecei, pulando já para 2014, que é o período que eu estou falando que eu estava tomando decisões, e uma das decisões foi, vou sair do emprego que eu tinha. E aí eu fiz uma seguinte estratégia na minha cabeça. Falei, eu vou sair do emprego, e aí eu vou fazer um acordo com a empresa, eles vão me demitir, então eu vou ter seguro-desemprego. Vou ter tempo para tirar minha carteira de habilitação. Eu não vou ter mais emprego, mas eu vou ter o dinheiro. Se eu parcelar a habilitação, eu vou pagando com o dinheiro do seguro-desemprego. Quando chegou o dia D no RH da empresa, eles falaram assim, a gente não vai fazer acordo. Você vai ter que pedir sua demissão. Só que eu estava numa situação já tão de estresse e tudo mais, que eu falei, beleza. E aí eu assinei lá, era uma sexta-feira. E aí, no domingo, na época a gente estava fazendo os cultos no salão aqui da igreja, porque estava em reforma o templo e tal. Eu tenho muito bem assim na memória isso. Antes de vir para a igreja, eu estava tomando banho, e aí eu pensei assim, amanhã é segunda-feira, né? Eu não vou precisar acordar cedo, não vou trabalhar, vai ser minha primeira segunda-feira, depois de muitos anos, né, desempregado. Aí, na hora já bateu a tristeza de tipo, mas eu não vou conseguir de novo tirar minha carteira de habilitação, porque eu não ia ter o seguro-desemprego, então eu não ia. Aí eu vim para a igreja. Tocava no grupo de louvor ainda na época, tá? Acabou o culto, eu estava guardando meu instrumento, um irmão chegou para mim. Tudo bem? Beleza? Beleza. Eu te perguntar, você tem carteira de habilitação? Aí eu falei assim, irmão, é uma meta, eu quero muito tirar esse ano. Então faz um orçamento lá. E a palavra que ele usou foi, porque eu vou te abençoar. Então, na segunda-feira, eu fui na outra escola e eu tirei a carteira de habilitação, claro. E, enfim. Entende? Foi um presente de Deus, foi uma bênção. A gente não diz assim, fulano passou no vestibular, que bênção! Mas ele estudou, ele se esforçou. Então, a gente chama de bênção essas coisas que nos beneficiam, nos favorecem. Então, você pode ser um canal de bênção na vida dos outros. Então, abençoar o outro, em nome de Deus, pelo poder de Deus, pelos dons do Espírito Santo, como a gente estava falando no tópico anterior, é possível. Então, eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão. É possível, pela paz que Deus nos deu, pela graça que nos sustenta, pelos dons do Espírito Santo que está em nós, é possível, sim, nós abençoarmos os nossos irmãos, seja com um recurso, né, com um presente, seja com uma palavra abençoadora, né, seja com um desejo de dizer, não, meu irmão, vai dar tudo certo, você vai conseguir, eu te encorajo, sabe? Então, abençoar é um monte de coisa. Abençoar é favorecer, é beneficiar, é facilitar para os outros. Poxa, estava tão difícil para mim. A Esther me ajudou para caramba. Ela foi uma bênção na minha vida. Nossa, aquele remédio foi uma bênção na minha vida. No final das contas, a gente está dando glória a Deus. Porque é sempre Deus quem nos abençoa, porque Ele é a fonte de toda bênção. Mas Ele usa os seus meios. Ele usa pessoas, Ele usa oportunidades, momentos, sistemas, recursos. Né? Por exemplo, é uma bênção nós vivermos num país onde há liberdade religiosa. Porque há países que não têm a liberdade religiosa que nós temos. Então, isso é uma bênção. Vamos enxergar isso como uma bênção de Deus. Porque se nós não tivéssemos isso,
quão duro seria nosso desejo de adorar a Deus, de se reunir com os irmãos em nome de Cristo, não poder. Então, é uma bênção. Então, percebe como bênção vai ganhando... uma dimensão, né, vai pastor? ganhando uma dimensão mais abrangente, vai ganhando cor, vai ganhando cheiro, né? Vai ficando uma coisa assim muito mais palpável, possível de ser experimentada no dia a dia. Entendeu? Você respirar e poder falar, que bênção, porque tem gente que não está respirando agora. Você tem um carro e dizer, é uma bênção, né? Poder ter um trabalho, isso é uma bênção. Então, o quanto você pode, por exemplo, ajudar um irmão, no final das contas, você está abençoando aquele irmão, porque aquele irmão recebe aquilo como uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. Então é uma troca, é sempre o favorecer, é o beneficiar o outro, é o potencializar o outro. Por isso que Deus disse no ato da criação, sejam férteis, multipliquem, porque Deus construiu um cenário para que essa vida acontecesse, e Deus deu para Adão e Eva a condição de fazer esse florescimento. Então, é isso, Deus nos favorece, Ele cria uma situação, nos dá os recursos, nos dá os dons, Ele não nos desampara. Deus te abençoe, é isso que a gente está dizendo em outras palavras. Por isso que, quando termina o culto, a gente impetra sobre a igreja a bênção do Deus triuno. A gente diz que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você, não apenas para hoje, mas até que Cristo volte, porque todos os dias você vai precisar do amor de Deus, da graça de Cristo, do consolo do poder do Espírito Santo. Né? Tem aquela música que às vezes eu até recito nos finais de culto, né? Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar e que até nos encontrarmos outra vez, que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre o seu rosto, que o Senhor te dê paz. Então, olha quanta coisa eu desejei. Não é assim, não é uma palavra assim, mágica, é um desejo. Eu quero que o sol ilumine sua casa, sabe? Eu quero que a chuva regue os seus campos. Eu quero que o vento bata suave no seu lar, não seja muito forte para não derrubar a tua casa. E até a gente se encontrar outra vez, que Deus te segure nas suas mãos. É uma grande bênção, né? Então é muito bom a gente poder abençoar os irmãos. Você poder mandar uma mensagem para o irmão, falar, irmão, você está bem? Estou bem, pô, irmão. Estava orando por você, cara. Eu quero muito que dê certo as coisas aí para você e tal. Então, isso é uma forma de abençoar. Às vezes a gente não usa o termo abençoar, mas a gente está abençoando as pessoas. Quando a gente está semeando na vida dela, quando a gente está beneficiando ela, quando a gente está ajudando ela em alguma coisa, a gente está abençoando as pessoas. Então, não é errado a cultura brasileira de benção, avô, Deus te abençoe, meu filho. Em outras palavras, ele está dizendo... Que Deus te ajude, te guie, te direcione, que o Senhor te favoreça. Que bênção, pastor. Que Deus nos abençoe, então, né? E aí, pastor, acabou a série, né? É. Fala aí um pouco sobre, sei lá, dá um resumo, uma prática, fala aí eu falei lá no comecinho do sermão, né? Eu falei, a Eclesiastes nos ensina que melhor é como as coisas terminam e não como elas começam. Aí eu usei lá o comparativo, né? A vida é mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros rasos. A corrida de 100 metros rasos, você tem que acertar na largada, senão já era, não dá tempo. Então, você não acertou ali no disparo, né? Isso pode comprometer, a não ser que você seja o Usain Bolt, né? Mas isso pode comprometer a linha de chegada. Na maratona, não. A maratona dá tempo. Se você controlar ali, né? Seu mental, tiver com preparo físico, estiver bem alimentado, hidratado, dá tempo. Tem quilômetro pra caramba. Não precisa ter pressa. Aliás, o intuito da maratona não é o ambiente competitivo dos 100 metros rasos. Às vezes a maratona é o desafio a si mesmo, né? Não é nem o outro, o outro não é seu adversário necessariamente. Você é o seu próprio adversário, né? É a sua estratégia. Né? E você quer vencer a si mesmo, os seus limites, né? Pô, eu corri 10 quilômetros, agora eu vou correr 20. No próximo eu vou fazer a de 45. Vou passar um Silvestre, né? Então, assim, a vida é mais isso, é mais uma maratona
do que uma corrida de 100 metros rasos. Porque não é só sair correndo com pressa, passar na frente de todo mundo, porque eu quero ganhar. Você não vai aguentar. Porque vai indo. Vai ter hora que vai ter ladeira, vai ter hora que vai ter curva, vai ter hora que você vai ter que andar um pouco mais devagar, controlar aqui um pouquinho, toma água, vai ter hora que a batata vai começar a doer, mas você tem que olhar lá na linha de chegada e falar, não, peraí, eu tenho que atravessar aquela linha lá. Então, eu usei essa figura já logo no começo do sermão para dizer assim, bom, nós estamos terminando a série. E como é que a gente termina a série? Eu fiz essa pergunta. Eu não dei nem tempo para a pessoa pensar e responder. Eu falei assim, como é que a gente termina a nossa peregrinação? Aí eu falei, aliás, a gente não terminou a peregrinação. O que terminou foi a série. A peregrinação está só começando. Por quê? Quando eu pensei nessa série, eu usei estrategicamente um período do calendário que é um período de preparo para a Páscoa. E aí foi aí que veio a sacada. Eu falei, como é que o povo de Deus, na Bíblia, se preparava para a Páscoa? Aí eu me lembrei da peregrinação que era feita rumo a Jerusalém para a celebração da Páscoa. Falei, bom, então essa série, ela tem que começar, ela tem que terminar no domingo de Páscoa. Então, aí eu fiz a contagem reversa, falei, bom, então ela tem que começar aqui. Ela começa aqui e termina aqui. Então, foi esse o cálculo. Que era para terminar justamente no domingo de Páscoa. Para dizer, entende como a Páscoa mexia com a agenda do povo de Deus. Por causa da Páscoa, aquele povo se preparava para ir para a estrada, para seguir sua vida. Por causa daquela festa que estava há 50 dias lá na frente, eles, entendeu? Eles não se preparavam para a Páscoa. Domingo que vem é Páscoa. Havia um tempo de caminhada. E aí os salmos de peregrinação estão nesse contexto, né? Cada música ali falando das dificuldades da vida, das dificuldades da estrada. Poxa, eu levo os olhos para o monte. Quem vai me ajudar? Na minha angústia eu clamo ao Senhor. Ou mesmo, que bom ter os irmãos unidos, né? Poxa, se eu estivesse andando sozinho ia ser difícil pra caramba, mas que bom. Porque aqui Deus ordena a tua bênção. Né? Legal que esse negócio da bênção apareceu várias vezes. Lembra daquele salmo que era uma oração imprecatória? Ele dizia que ninguém diga Deus te abençoe. É verdade. Percebe? Por quê? É o que ele estava dizendo, com base naquilo que a gente estava comentando anteriormente. Que Deus não te ajude em nada, que Deus não te favoreça. Porque as aspirações daquela pessoa descrita no texto era de maldade contra o povo de Deus. Ele diz, bom, Deus não pode ajudar esses caras a prosperar porque eles odeiam a Sião. Então, que ninguém profira bênção nenhuma sobre eles. Né? Então, veja que tem uma coisa muito dinâmica. Como é a nossa vida? Como é a peregrinação? Tem dias que a montanha está diante de nós. Tem dias que nós estamos como aquele salmista que estava no fundo do poço. Lembra? Tem dias que nós estamos rodeados de pessoas que nos fazem pensar quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Né? Então, a vida, a jornada, a estrada, a peregrinação nos coloca dentro desses contextos. Tem dias que você está rodeado de gente legal. Tem dias que você está rodeado de pessoas que querem te difamar. Infelizmente, a peregrinação é assim. Então, mas por que eles cantavam isso? Eles estavam indo em qual direção? Eles estavam indo para o templo celebrar a Páscoa. Tá, e para nós cristãos? Bom, o que é a Páscoa? É esse marco definitivo da nossa história que muda a nossa vida. O fato de Jesus morrer na cruz na sexta-feira e ressuscitar no domingo de manhã, aparecer ressurreto no domingo de manhã, tem que mudar a nossa vida, a nossa agenda, Esther. Tem que mudar. Eu fiquei pensando, eu comentei isso com o pessoal da estrutura na terça-feira. Falei, gente, pensa como é que foi a segunda-feira daqueles caras, depois do domingo. Aí eu usei assim, né, como exemplo. Pensa quando, sei lá, você casou. No casamento, né, você está ali vivendo a festa, tá, né, você não lembra de todos os convidados. Aí, no outro dia, eu lembro do meu, por exemplo, né? Eu virava para a Tuane e falava assim, minha tia estava lá, a fulana.
Tava, você não viu? Ela estava sentada em tal lugar. Putz, nem cumprimentei ela. Porque você viveu tanto aquilo ali, mas é no outro dia que você começa a falar, cara, o que foi aquilo, hein? Nossa, que legal aquilo, né? Então, pensa no domingo. Os caras estão reunidos dentro da casa, trancados, com medo, porque os judeus querem matar eles. De repente, Jesus atravessa a parede e fala shalom. Tipo assim, não foi isso que eu vi sexta-feira. Sexta-feira eu vi esse cara todo furado. Ele falou, não, eu estou furado ainda, põe a mão aqui. Então, assim, como é que foi na segunda-feira? Lembrar disso assim, falar, cara, o que foi aquilo que eu vi ontem? Então, não foi um acontecimentinho qualquer. Entende? É algo que muda a vida do discípulo. A Páscoa é muito significativa para a nossa fé, para a nossa vida. Então, ela é muito grande para acabar no culto de domingo passado. Por isso que a gente precisa entender que a fé cristã é uma jornada, é uma peregrinação, é uma grande maratona. Uma maratona impulsionada e diretamente afetada pela ressurreição de Cristo. A gente vive agora, a gente bota os pés na estrada, não com o desespero da sexta-feira, mas com a esperança do domingo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E foi muito bonito o culto, realmente. Nós cantamos que nós somos livres, né? Nossa, foi a virada, quando você falando assim, a gente lembra, fala, o que é Cristo? A liberdade, é o nosso sentimento de saber que nós estamos libertos, que Ele, né, trouxe a paz e a liberdade para a gente. Você está falando aí e está vindo aqui o som da igreja cantando, eu sou livre, eu sou livre. Muito bonito. Foi muito emocionante o culto da manhã e da noite. Foi muito poderoso. O que a gente experimentou, assim, foi uma bênção. Foi muito especial. Se a igreja soube realmente aproveitar aquele momento, foi muito profundo. Assim, sinceramente, foi uma experiência espiritual muito forte dentro da igreja. Foi um corpo mesmo em Cristo, né? Foi algo. Muito o poder da ressurreição, de fato, foi não só encenado, foi não só proclamado e cantado, mas foi experimentado. Não foi só cantado, eu sou livre, eu sou livre. Eu só estava entendendo. E eu fico imaginando na cabeça da pessoa, ela, sei lá, enxergando os vícios dela, os medos dela, e ela dizendo, eu sou livre disso. Eu sou livre disso, eu sou livre dos meus medos, eu sou livre dos meus vícios, eu sou livre do meu passado traumático, eu sou livre. Porque nem a morte, nem a fome, nem perigo, nem espada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que eu estou falando, a ressurreição, aquilo que Cristo fez por nós, é poderosíssimo, nada pode reverter isso. Então a Páscoa, ela é algo que não é só celebrado, mas é algo que precisa ser vivido todos os dias. Todos os dias você precisa acordar consciente de que você é uma nova criatura em Cristo. Todos os dias você precisa acordar, lembrando que você é livre, declarando para si mesmo essa liberdade, porque o diabo vai atirar para cima de você, vai preparar muitas oportunidades e possibilidades na astúcia que tem para te fazer tropeçar, para te distrair, né? Então, é fundamental essa consciência. Exatamente. É fundamental que você tenha essa consciência forjada pela teologia da ressurreição. Essa teologia que diz, você morreu, mas ressuscitou em Cristo. Então, no mundo vai ter tribulação, mas tem de bom ânimo porque vocês são mais do que vencedores. Então, a gente bota o pé na estrada agora para viver a vida diante das montanhas, dos poços, dos desafios, das deformações, de tudo isso, mas com uma orientação diferente. Eu acho que essa série nos ensinou isso ao longo dessa longa série, que foi muito boa, né? E especialmente terminar ela no domingo de Páscoa. Né? Okay. Muito bem, pastor. Nós vamos iniciar uma nova série, né?
E provavelmente, pelo tema, eu vi que vai ser muito prática também, né? Fé e Trabalho é o nome. Fé e Trabalho, muito prática. A ideia é como que a gente concilia. Vai ser muito parecida assim, com a Peregrinando. A diferença é que a gente vai dar mais ênfase à vida profissional, por exemplo. Né? A vida profissional. Então, Fé e Trabalho nesse sentido. Como é que a gente concilia o que a gente canta, ouve, ora no domingo, de segunda a sexta? Porque às vezes fica a vida dos sacerdotes fica muito desconectada. Ela pensa que culto e obra de Deus é só o que ela faz no domingo. E de segunda a sexta ela não serve ao Senhor. Ela precisa entender que o trabalho dela é uma bênção. Ela precisa entender que o trabalho dela é uma forma de servir a Deus. Né? Então, a Fé e Trabalho vai ser sobre isso. Ok. Mais alguma orientação, algum ensinamento? Vou mandar um beijo para minha mãe. Então, gente, não deixem de ver a nova série. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente durante todos esses episódios. Continuem entrando no nosso canal. Nossos cultos de quarta-feira também estão sendo transmitidos ao vivo. Nós estamos estudando Apocalipse. Não percam. E muito obrigada. Pastor, foi uma bênção, viu? Viu? Tá vendo? Deus te abençoe, meu irmão. E até mais, tá? Até mais. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Gente. Que Deus te abençoe.